Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. A torcida do Flamengo tá na bronca por conta do empate com São Paulo. A vitória estava bem encaminhada, o time fazia uma partida boa e aí o Plata conseguiu a façanha de ser expulso ali pouquíssimos minutos depois do Flamengo fazer o seu gol da virada, e aí tudo mudou, o jogo ficou num outro contexto, numa outra situação, e o São Paulo acabou conseguindo conquistar ali o empate. A torcida tá muito chateada. O Flamengo tem um bloco alto muito forte, ainda é o melhor bloco alto do Campeonato Brasileiro, mas tem dois pontos aqui que eu quero levantar com vocês. Fiz uma live ontem, né? Que foi um pós-jogo do jogo contra o São Paulo, né? Foi uma live pós-jogo com análise. E a gente debatia ali, surgiu essa conversa, esse debate sobre o bloco alto do Flamengo, que já foi melhor. E aí eu comentava, né? Falei, olha, eu tenho a sensação sim que já foi melhor. Fui levantar alguns dados. Eu vou trazer esses dados para vocês agora. É coisa muito rápida, tá? Muito rápida mesmo. Você que não gosta muito de dados, acha meio chato e tudo mais, fica aí porque é coisa muito rápida, tá? Então, tem dados relativos ao bloco alto no primeiro e no segundo turno, uma mudança, e também em casa e fora de casa. Eu vou colocar agora na tela aí para vocês. Então, olha só isso aí. Começando com os dados comparativos do primeiro com o segundo turno. Pressão alta no primeiro turno, em laranjinha aí, né? 14,89, praticamente 15, né? Contra 12,15 no segundo turno. Então tem uma diferença bem considerável. Pressão alta com sucesso, 8,89 no primeiro turno e 6,23 no segundo turno. Porcentagem de pressões altas com sucesso, 60 contra 51%, o primeiro turno tendo uma vantagem aí bem considerável. Por que cai do primeiro para o segundo turno, né? Eu tenho uma tese. Primeiro, sequência de jogos, o time vai ficando mais desgastado e tem menos pernas para poder aguentar essa intensidade do bloco alto. E segundo, né? Com a sequência de jogos também, você vai perdendo essas coordenações, você vai deixando de estar tão coordenado, e com a falta de tempo contra a sequência de jogos, você acaba não conseguindo manter ali aquele ajuste fino do bloco alto. Eu quero trazer agora também para vocês dados que comparam o Flamengo no bloco alto fora de casa com o Flamengo no bloco alto dentro de casa. Os números são menos discrepantes, mas também uma diferença. Olha só isso aqui. Em casa, 13,26 pressões altas em média, fora de casa, 11,31. Pressão alta com sucesso, 7,65 em casa, 6,34 fora de casa. A diferença não é tão grande, mas há uma pequena diferença. E a pressão alta com sucesso, a porcentagem está praticamente empatada, né? Por que eu estou trazendo para vocês esse dado da pressão alta fora de casa e em casa? Porque, gente, vamos lá. Não é que essa questão do bloco alto, da pressão alta, explica por que o Flamengo deixa de ganhar alguns jogos. Você vai deixar de ganhar um jogo por conta de um ou de mais fatores, um ou alguns fatores. Você vai deixar de ganhar um outro jogo por conta de outro e de outros fatores. Cada jogo é um jogo. Mas qual é o meu ponto aqui? Meu ponto principal aqui é o seguinte. Quando você não consegue pressionar tão bem o seu adversário, você cede para ele a possibilidade de ganhar território e também ganhar ânimo. Então, quando você deixa de pressionar tão forte o seu adversário, você, além de não vencer a batalha territorial, ou de não conseguir vencer tão bem assim a batalha territorial, você também não consegue ser predominante na questão mental. E aí, sobre essa questão do bloco alto fora de casa e em casa, sim, o Felipe faz uma mudança muitas vezes, ele opta por trocar a forma como o Flamengo marca, mudar a forma como o Flamengo marca no bloco alto, e isso acaba gerando impacto. Importante dizer aqui, mais uma vez, não é isso que faz o Flamengo perder, não é só isso. Isso apenas é um dos fatores que explica o Flamengo, às vezes, deixar de ser tão dominante. Isso é claro que, eventualmente, pode impactar em você perder pontos, em ser derrotado ou empatar, não conseguir vencer um jogo. Então, quero aqui agora começar a trazer para vocês a nossa análise em vídeo. Sim, temos um novo layout aqui nesse canal. Eu preparei esse novo layout aqui, até imaginando que o Flamengo pudesse vencer o São Paulo, até como uma forma ali de celebrar essa vitória e de trazer aqui um novo ar para essa reta final aqui de novembro, que é tão importante, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Infelizmente o Flamengo acabou deixando escapar a vitória contra o São Paulo, mas temos aqui um novo layout com direito à camisa 10 aqui do Zico embaixo de mim, esse grande ídolo, maravilhoso, incrível, craque, gênio da bola. E também mudei aqui um pouquinho o layout de uma forma geral, para poder trazer novos ares. Não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever nesse canal. É muito importante que você hype também o conteúdo, que você comente, que você compartilhe também o vídeo. E também convido vocês a virarem membros do canal Falando de Tática. Para virar membro é só clicar no botãozinho aqui embaixo que seja membro, você vai pagar muito pouco, vai ter muitos benefícios
e vai ajudar esse canal. Bom, vamos comparar então esse bloco alto do Flamengo jogando em casa e fora de casa, tá? E eu vou explicar para vocês que diferença é essa do bloco alto jogando em casa para o bloco alto jogando fora de casa, tá? Então a gente começa aqui com o bloco alto contra o Sport, bem encaixadinho, 100% individual, tá? Você tem aqui, ó, tá? O Bruno Henrique encaixado no zagueiro, o Plata no outro e, se eu não me engano aqui, é o Carrascal no outro. O De La Cruz também está encaixado. O Royal está bem próximo também do adversário. Então, quando a bola chega nesse adversário aqui, o Royal já está colado. Isso aqui é o pressing, né? Como se diz aí no tactiquez. 100% individual, sem sobra, sem nada. Você está aqui encaixadinho, tá? E aí o Flamengo retoma a posse de bola e começa um novo ataque. Contra o Palmeiras, tá? Aqui o Flamengo nem tá tão alto assim no campo de jogo, mas a gente vê um encaixe individual, bem individual, sem sobra nenhuma. Então, Pedro está encaixado aqui num zagueiro, o Arrascaeta no outro, o Luiz Araújo também tem o seu encaixe, a jogada vai se desenvolver, você vê o Pulgar bem próximo também aqui do adversário, do opositor direto, a gente vai ver também aqui o Jorginho encaixando no Andrés Pereira, tá vendo? Então, tá encaixadinho, tá individual, porque tá no Maracanã. E aí, o Palmeiras tem que se livrar da bola, a gente tá vendo o Lino também encaixando aqui, e aí, o Palmeiras tem que se livrar da bola. Jogo contra o Grêmio, o Flamengo também subindo o bloco aqui, ó, tá? Encaixadinho, individual, ó, de novo, ó. Todo mundo no seu, tá vendo? Não tem nenhuma sobra. E aí o Grêmio vai ter que rifar essa bola e o Flamengo vai recuperar a posse da bola. Tá aqui, ó. Tá? Então, é isso que acontece quando o Flamengo marca individual. Inclusive, conseguindo gols. Jogo contra o Vitória, 100% individual, totalmente encaixado. Sobe o bloco, rouba a bola, conquista um gol a partir dessa pressão muito alta, tá? Então, essa pressão alta, eu costumo dizer, eu costumo brincar, que ela é um dos craques do time, que ela é um dos principais criadores de chance, porque na medida que você consegue roubar a bola, você cria chances. Mas mais do que isso, como eu já falei antes, para além da criação de chances, tem também o fato de você esmagar o seu adversário, não deixar ele sair, ele fica ali acuado, ele fica ali perdendo a batalha territorial e mental. Então a gente vai ver aqui agora, vou voltar lá no primeiro turno, para o primeiro jogo que o Felipe mudou a marcação e que eu me lembro de ter falado isso com vocês aqui no pós-jogo, e eu realmente me incomodei com isso, tá? Você tá vendo aqui o Pedro e o Arrascaeta encaixando nos volantes. E aí você tem o Gerson tendo que cuidar de 3 adversários. O Gerson tá marcando aqui o Cássio e 2 zagueiros. Então o que a gente vê é o Felipe optando por uma marcação em que você não vai encaixar 100% individual. Vai ter sempre um homem livre. E aí fica mais difícil de você impedir o avanço do seu adversário, tá? Eu vou mostrar aqui mais alguns exemplos. A gente está vendo aqui agora o jogo contra o Botafogo, jogo recente, tá? A gente está vendo o Luiz Araújo saltando aqui no Cuiabano e já tem um jogador aqui nas costas do Pedro, tá? O Pedro tá tendo que marcar um jogador que está às suas costas, tentando que se preocupar com o jogador que está às suas costas, quando na verdade ele teria que estar encaixado no zagueiro do Botafogo. E aí quando a jogada segue aqui, a gente vê que o Everton Araújo estava com 2. Por quê? Porque não está subindo 100% encaixado, porque está deixando um homem livre. Está optando por marcar com um a menos e acaba sofrendo com isso, e o adversário acaba progredindo, ganhando aqui território. E aqui, ó, você é obrigado a correr para trás. Esse contexto aqui de correr para trás é sempre ruim, você perde território, você tem chance de ser agredido, você tem chance de deixar seu adversário gostar do jogo, você tem chance de sofrer finalização e eventualmente até gol. Aqui o jogo contra o Corinthians, né? A gente sabe que foi uma dificuldade imensa para poder encaixar esse bloco alto lá naquela partida. Aqui a gente está vendo um cenário em que está todo mundo encaixado, mas na hora que a gente vê aqui a jogada prosseguir, a gente vai ver que o Emerson Royal estava cuidando de 2. Ou seja, ele tinha que cuidar tanto desse jogador aqui que recebeu a bola, quanto daquele jogador que está lá junto da linha lateral. Então ele estava tendo que cuidar de 2. Então isso é um sinal de que o bloco não estava 100% encaixado, 100% individual. Tá? E aí a gente vai ver aqui mais alguns lances, né? Que denota isso muito bem. Aqui o Flamengo de novo correndo para trás, né? Esse contexto que é sempre ruim, tá? E aqui, ó, no jogo contra o São Paulo, o jogo dessa última quarta-feira, tá? A gente vai ver aqui, ó, em tese está encaixado, só que a gente já tá vendo o Pulgar com o corpo perfilado para correr para trás. Então ele tá referenciado ali pelo Luiz Gustavo, mas na hora que a bola rodar ali no corredor lateral, ele já vai começar a abandonar, ó. Ele tá preocupado com a bola longa, tá? Então tem um homem livre ali que é o Luiz Gustavo, o Pulgar inclusive está apontando para ele, pedindo para alguém tentar encaixar ali nele. O Flamengo desencaixou esse bloco alto e aí o São Paulo acabou não fazendo o passe, né? O jogador de São Paulo ali, se eu não me engano, era o Ferrarese, né? Não faz o passe no Luiz Gustavo, que era o homem livre, tendo uma bola longa, o Flamengo recupera a posse de bola, mas não foi sempre assim. Em outras ocasiões, nessa mesma partida, o São Paulo conseguiu encontrar o homem livre, conseguiu entender uma situação em que o jogador do Flamengo tinha que cuidar de 2 adversários e conseguiu progredir, como nesse lance aqui, ó. Pablo Maia, homem livre, o Carrascal tá tendo que sair lá do lado direito para poder encaixar aqui no Pablo Maia, ele faz o passe e aí o São Paulo consegue progredir bastante aqui por conta desse desencaixe do bloco alto do Flamengo. Esse bloco alto mais conservador, ele não é uma garantia de que você vai estar mais protegido e que vai sofrer menos gols. Pelo contrário,
O Flamengo nesse Campeonato Brasileiro sofreu 18 gols, 12 fora de casa, 6 em casa. É normal que você sofra menos gols em casa, que você vá vencer mais em casa, que você tenha uma campanha melhor em casa, uma campanha normalmente pior fora de casa? Sim, é normal, está dentro do contexto. O que não está dentro do contexto, o que não está dentro da normalidade, é você, quando opta por marcar com esse bloco alto mais conservador, sofrer 12 gols, e quando você marca com o bloco alto mais intenso, você sofrer 6 gols. Então, uma coisa que eu acho importante a gente começar a pensar aqui, até para os próximos jogos do Flamengo, é que sim, vale a pena rodar esse elenco. O Felipe precisa ter jogadores frescos para poder pressionar muito o Santos nesse domingo, pressionar muito o Sport na próxima quarta-feira e depois seguir pressionando seus adversários, porque o bloco alto encaixado no pressing 100% individual é não certeza, não garantia, mas uma quase certeza de que o time vai estar mais protegido defensivamente e ainda vai ganhar a batalha territorial, mental e que vai criar mais chances, porque quanto mais bolas você rouba no campo do seu adversário, mais próximo você está do gol do adversário e mais chance você tem de chegar à baliza do adversário e machucar esse adversário. Concordam comigo? O que vocês acharam dessa avaliação? Quero que vocês digam aqui nos comentários, por favor. Vamos debater e não se esqueçam de debater com respeito, ok? Até o próximo vídeo, um abração e eu fui. Saudações.